pessoal, eu sou o professor Jorge Luiz, sejam bem-vindos. Esse é o vídeo de estreia aqui do nosso canal Filo História, né? Nessa primeira série que a gente vai apresentar, eu coloquei, que as pessoas dessem sugestões lá no Instagram, lá no WhatsApp, e a minha aluna Lara, um abração para Lara, ela colocou lá para a gente falar sobre as duas guerras mundiais, causa, consequência, desenrolar. Então eu resolvi dividir as duas guerras mundiais, colocar como um tema só e dividir em 10 subtemas. E esse é o nosso primeiro vídeo. Nesse nosso primeiro vídeo, a ideia a ser trabalhada é: as duas guerras mundiais foram realmente duas guerras ou será que elas foram uma guerra só, separada por um período de armistício? Essa ideia ela já vinha surgindo desde o período contemporâneo das duas guerras. Por exemplo, Winston Churchill, que participou da Primeira e da Segunda Guerra, a gente vai falar depois desses caras que estavam liderando a Segunda Guerra e que participaram da Primeira também. O Winston Churchill ele vai já trazer isso no clássico dele, que rendeu a ele inclusive o Nobel de Literatura, em que ele diz que a Primeira e a Segunda Guerra já seria uma guerra só. É uma impressão pessoal dele e que ele, como participante, já vai fazer esse trabalho. Mas os historiadores também vão tratar disso, ou seja, vão trazer essa ideia de que as duas guerras são uma só. É como se fosse uma espécie de Guerra dos 30 anos do século XX. A Guerra dos 30 anos foi um conflito envolvendo católicos e protestantes que ocorreu no século XVI, dentro desse contexto aí do surgimento do protestantismo, e uma guerra religiosa. E que foi uma série de conflitos, assim como a Guerra dos 100 anos, que não foi uma guerra só, uma série de conflitos que permearam aí esse período. E alguns historiadores, eles trabalham a tese de que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram uma guerra mundial só, e basicamente foi uma guerra que foi travada na Europa. Então é como se fosse uma segunda guerra dos 30 anos, com um armistício ali entre 1918 e 1939. Então eles trabalham com essa tese. Quem são esses historiadores? Você tem aí esboços disso, por exemplo, na obra que eu vou deixar aqui na descrição, do Eric Hobsbawm, que é A Era dos Extremos, em que ele vai trabalhar o século XX como tendo começado realmente na Primeira Guerra Mundial, e ele vai trabalhar o conceito de guerra total, em que Primeira e Segunda Guerra são uma guerra só. Mas quem vai trabalhar isso mesmo de uma forma bem mais sistemática são dois historiadores, um americano chamado Arnold Meyer e um francês chamado Georges Steiner. Os dois vão trabalhar a ideia de que as guerras mundiais, e isso é um ponto interessante para a gente trabalhar, percebendo que basicamente foram os mesmos países, ou seja, de um lado você tem a Alemanha, do outro você tem sempre Inglaterra, Rússia, França. Então esse trabalho, essa ideia é de que houve uma guerra só e que essa guerra teve dois momentos diferentes. É uma tese que não é unânime, mas é uma tese que tem lá suas importâncias analíticas, Você analisar que na verdade uma foi a continuação da outra, uma foi coisas mal resolvidas da outra, e que envolveram basicamente as mesmas pessoas. Então, nesse primeiro momento da gente analisar as duas guerras, é perceber que existe um pensamento que permeia a análise dos dois momentos, que trabalha com a tese de que Primeira e Segunda Guerra foram, na verdade, uma guerra só, e na verdade não houve duas guerras, na verdade foi uma guerra só. Então, pessoal, quem gostou do vídeo aí, já curte, já compartilha aí, coloca os amigos, marca eles aí. Quem estiver assistindo no YouTube, já aciona o sininho, inscreve no canal também e faça ler seu comentário, que ele é muito importante para a gente. Para ajudar você a comentar, nós temos uma pergunta, Nós trabalhamos aí a questão das duas guerras como uma só, e eu tenho uma pergunta para vocês. A pergunta não vale colar, hein? A pergunta é: qual país perdeu mais gente nas duas guerras? Então você tem aí esse momento, essas duas guerras ou uma só. Qual país perdeu entre 1914 e 1945? Qual país perdeu mais gente? Qual país sofreu mais na pele as consequências desses dois conflitos ou desse grande conflito? Comenta aí e coloque, sem colar, hein, gente? Coloca aí, comenta o que vocês acham. Daqui a 2 dias eu coloco outro vídeo aqui respondendo, e lá na frente a gente coloca a segunda parte aí dessa série, valeu? Então, compartilha aí, comenta, participa, marca o pessoal, coloca aí nos status e dá essa força aí, tá bom? Então, valeu, gente. Tchau, até a próxima.